Eu queria saber de vocês, dos três. Eu vejo as operadoras de telecomunicações como grandes usuários de SDN e até como alavancadores de uso da tecnologia. Queria que vocês discorressem. Nenhum de vocês falou sobre a operadora em si. Vocês falaram sobre data center, sobre a corporação, mas a operadora, ela tem um papel relevante nesse processo de migração para a SDN? Eu posso começar a falar. Na verdade, eu acho que a gente tem visto isso em alguns clientes nossos que são operadoras, toda essa questão de se remodelar o data center acaba criando uma nova oportunidade para as operadoras de até ofertar novos serviços. Eu acho que uma realidade que está acontecendo no mercado brasileiro é que as empresas estão percebendo que estão com uma infraestrutura, de certa forma, defasada, e eles estão partindo para uma construção de um novo data center, uma nova visão. Eles não estão querendo, na verdade, arrumar o que já tem, é uma coisa muito complexa e difícil. É melhor refazer numa visão nova do que existe tecnologia hoje e incluir serviços sobre essa nova estrutura. Não só mudar a forma que ela opera, mas ofertar novos serviços. Isso está acontecendo com os nossos próprios clientes, né? Nessa percepção de SDN, novo data center, isso. Posso? Claro. Bom, eu acho que acho que a operadora tem... Eu acho que a operadora tem dois cenários que ela está convivendo. O primeiro cenário é que a operadora, indiscutivelmente, já é e será o maior provedor de serviços de nuvem, né, com seus grandes data centers. Então ela vai implementar, já está implementando soluções baseadas em SDN ou SDDC dentro dos data centers dela, né, oferecendo serviço para os seus clientes. Agora ela tem um desafio maior, porque o cliente corporativo que vem do outro lado, aquele que ainda não está usando o serviço de cloud pública, mas já começou a usar a privada, né, e usa os serviços de telecomunicações das operadoras, ele vai começar a exigir a pagar a banda, né, ou pagar a utilização, né, por demanda, né, de acordo com a demanda das aplicações. Então a operadora ela vai ter que transformar o ambiente, o modelo de negócio dela, para além de oferecer, hoje ela já começou a oferecer alguns serviços de nuvem muito iniciais, muito IaaS ainda, muito infraestrutura, né, mas armazenamento, espaço físico, hosting, colocation, e ela vai ter que transformar o negócio dela para também oferecer serviços de comunicação, de voz, de dados, de vídeo, né, já num modelo que seja por demanda e baseado, quer dizer, entendendo que na outra ponta, lá no dispositivo móvel, tem aplicação sobre SDN, né, pedindo esses recursos num modelo já virtualizado. Então ela vai ter que transformar os dois ambientes que ela tem hoje. Eu queria só adicionar, eu concordo, acho que é uma grande oportunidade para as operadoras em terem novos serviços, né? O conceito de SDN que foi falado também não se limita só a isso. Se você pega outras indústrias, o mercado financeiro, por exemplo, ou outras áreas, eles colocar esse tipo de conceito dentro do seu ecossistema é muito importante para o negócio deles. Isso pode ser uma oportunidade para uma operadora vir e oferecer esse tipo de serviço. Agora, se as operadoras também não tiverem a agilidade, conseguirem fazer isso, elas perdem uma oportunidade. Elas perdem uma oportunidade porque algumas das indústrias elas não vão esperar um service provider para oferecer isso na nuvem. Às vezes eles constroem a própria rede privada deles e utilizam um service provider só como uma conectividade com o mundo externo. Então, é uma janela, eu vejo como uma janela de oportunidade, complementando o que foi dito, que eles podem aproveitar e realmente subir um pouco o nível dos serviços que eles oferecem hoje. Alguma pergunta? Por favor. Meu nome é Gelson da Atagoto, nesse tempo, para fazer uma provocação mesmo, nós poderíamos estar apoiando, acelerar esses processos com as operadoras, também abrindo espaço para novas iniciativas das empresas,
criar sistemas de gerência, aprovar e apoiar as iniciativas das enterprises em usar esse modelo. Vou fazer um comentário aqui um pouquinho da experiência de vidas passadas com operadoras. Eu acho que tem uma mudança também de paradigma aqui, né? As operadoras, e não é só uma questão no nosso país, isso acontece fora também, elas ainda enxergam que o maior ativo delas é a rede, a infraestrutura. Tá? Então tem uma mudança, uma primeira mudança de paradigma que eles têm que ver que o maior ativo deles não é a rede, o maior ativo deles são os clientes. A partir do momento em que essa transição começa a acontecer, tudo que se segue é consequência. Então hoje existe muito, eu vejo as operadoras muito focadas em olhar e garantir que a infraestrutura deles está de acordo com o que elas desenham como sendo o melhor caminho tecnológico, o melhor modelo de operação, e às vezes esquecem um pouquinho do cliente final. Então a melhor maneira talvez influenciar essa primeira transição, que é o seu maior ativo é o seu cliente. O seu maior ativo é isso que mantém o seu negócio vivo. A sua rede, a sua infraestrutura, isso tudo são enablers para que você possa prestar esse serviço final, mas ela não é o seu negócio fim. Quando houver essa transição de mentalidade, aí você começa a influenciar e a desenhar, e aí vão vir N histórias de como fazer isso, a sua rede, o seu contexto de rede. Mas na minha opinião, o primeiro grande ponto que nós precisamos influenciar é essa mudança de visão, onde é que está o meu ativo. Qual é o meu ativo? Aqui você citou um exemplo de caso de sucesso, que foi o Jogos de Inverno, uma rede que foi construída do zero. É possível construir uma rede SDN híbrida, como foi o IP híbrido, para que haja um processo de transição nesse cenário? É possível. Eu acho que, se eu não me engano, no meu último slide mostra como é que você faz essa transição, né? Você não precisa ter necessariamente toda a sua rede migrando para esse conceito de rede virtual. Vamos falar um pouquinho antes de SDN, falar um pouquinho de virtualização de infraestrutura. Começando com determinadas aplicações que são críticas, que são trabalhosas, nos parece ser o melhor caminho de entrada. Nós temos também casos de clientes em que tinham redes que não eram redes virtualizadas, no segmento de hospitais, no segmento de automação, inclusive, aeroportos, que precisavam ter uma rede com um outro tipo de resiliência, que eles não fizeram necessariamente uma transição gradual, foi uma transição mais abrupta. Eles realmente tombaram de uma arquitetura para outra, porque isso era fundamental para eles. Então, acho que existem os três modelos, né? Numa rede nova, você já começa nesse conceito. Numa rede atual, em que você precisa ter os benefícios de virtualização, você fazer esse tombamento de uma maneira um pouco mais disruptiva. E tem a terceira opção, em que você começa com aplicações um pouco mais críticas, que elas entram já nesse novo modelo, e depois você vai estendendo isso para outros itens e outros níveis da sua rede. Paulo, você acha que o usuário brasileiro deve seguir qual linha nesse caso? Bom, eu acho que o usuário brasileiro ele tem que estar alinhado com o usuário mundial, né? Eu acho que a própria questão da mobilidade, que a gente vem falando bastante, e que certamente é um dos motivadores, vai ser um dos motivadores de todo o processo, tanto de virtualização quanto de uso de computação em nuvem, ele tem que aderir, né, a essa movimentação mundial. O que me preocupa é o tempo que o usuário brasileiro vai levar para começar a utilizar as aplicações, né, e mesmo as corporações e até as operadoras, né, eu estava conversando sobre isso agora de manhã e no intervalo, o tempo que as operadoras vão levar para adaptar o seu ambiente, né, e começar a oferecer esse serviço. Mas eu acho que o usuário brasileiro, ele que já teve um gap tecnológico do restante do mundo de 10 anos, ele caiu para 2 anos, mas ele voltou para 4 anos. Né? A gente não está, o usuário brasileiro não está, eu acho que mesmo no tema cloud computing, né, que está muito associado à virtualização, o usuário brasileiro ainda está muito conservador, ainda está estudando muito
migrando muito a aplicação não crítica, agenda, né? Aquelas coisas não críticas ainda é assim. Mas é uma questão econômica, uma desconfiança na tecnologia. Eu acho que é uma questão de cultura, não deveria ser uma questão econômica, porque quando você faz conta, pelo menos no primeiro ano, 2, 3 anos, é muito mais barato. Então é uma questão cultural e é uma questão até de conservadorismo. Eu não estou dizendo que não está migrando, está estudando, está fazendo projeto, mas esse volume de migração comparado aos países do primeiro mundo ainda é um volume baixo. Então eu acho que a gente, de novo, voltou a ter um problema de defasagem cultural importante nesse momento. André, você acha que o apelo de ocupar menos gente para operar a rede é um apelo importante, uma mensagem de convencimento para o usuário? Eu não relacionado tanto a essa questão de telecom, o usuário final. Eu até queria fazer um comentário aqui, né, nessa sua pergunta. Eu acho que serão vários fatores que vão forçar as operadoras a tomar esse caminho. Existem os fatores internos e externos. Os externos, por exemplo, você vê uma movimentação interessante de grandes fornecedores de cloud absorverem a cadeia, inclusive de acesso, de telecom. Então você vê grandes empresas ou fazendo parceria ou comprando as próprias provedores de infraestrutura, de telecom. Então você vê um movimento externo disso daí. Um dos grandes fatores no Brasil de cloud não ter sido adotado de larga escala, além da desconfiança, as coisas que diz respeito à cultura, né? Isso existe, isso ninguém muda, não tem jeito, está relacionado à infraestrutura. Então, por outro lado, o fator interno, eu vejo que para as operadoras é um nicho tremendo para elas ofertarem esse serviço, porque eles detêm a infraestrutura. Né? E hoje ninguém monta uma infraestrutura do nada. É impossível montar uma infraestrutura. As operadoras levaram 10 anos para se montar uma infraestrutura. Então, eu acho que tem esse movimento externo dos provedores de cloud pegarem toda a cadeia de valor, e eu acho que é uma oportunidade para as operadoras de telecom que já possuem, talvez a mais difícil, a principal ponto da cadeia de valor, apenas agregar um valor adicional, que é o prover serviço de cloud. E isso eu estou vendo, de novo, eu comentei isso, a gente está vendo esse movimento. A empresa de telecom quer ofertar o cabo com tudo ali. O cabo, é a conexão, é a cloud, é a mobilidade, é tudo. No cabo. Então, pensando nesse aspecto de telecom, não tem outro jeito de operar isso sem automação. Não tem jeito disso se tornar uma realidade sem automação. É obrigatório isso. Só que também, né, isso também, de novo, uma questão cultural e evolutiva. Isso leva tempo, tudo leva tempo. Eu concordo com o que foi dito aqui, as empresas têm que começar por aqueles processos, talvez pequenos, mais controlados, mas que sejam críticos e importantes, para ver o benefício, ter o ganho, e o próprio ganho de se iniciar o processo, os próximos se justificam com o ganho que teve. Né? Perguntas? Bom dia. Se falado muito aí de implementações desse meio, pegar alguma atividade do service provider, a gente sabe que uma implementação dessa, uma rede corporativa, é muito complicada, complexa até. Quando a gente fala de operadoras, é um mundo à parte gigantesco. E a gente ouviu falar de SDN, tem vários fóruns, vários grupos. Então, assim, eu como consumidor, ou um integrador, ou um cara do service provider, eu perguntaria agora, que caminho que eu vou seguir? Eu vou para SDN proprietário, ou para o Open, sabe? Porque uma Cisco, imagina, que sempre tiveram o diferencial dela falando do software, do hardware dela. Vamos pensar agora e falar assim, não, agora você joga fora no software, né? Que você coloca o microkernel lá, falando no OpenFlow, a controladora vai fazer toda a inteligência, só voltar o data plane.
como é que eu vou vender equipamento? Vou colocar vaia, vou colocar fabric, assim, falando SDN, estou falando de fabric. Assim, o caminho vocês acham que seria interessante, ou então o cara seguir, ou esperar mais, para que ele não invista em alguma tecnologia ou alguma parte do fabricante e depois ele veja que aquilo foi gasto e ele tem que ir para outro caminho? Como é que ele vai justificar isso? Deixa eu fazer um comentáriozinho aqui. Excelente ponto. Nós como fabricantes enfrentamos esse tipo de pergunta algumas vezes, né? E o ponto que a gente defende aqui primeiro é a questão do padrão, de padronização. E toda a história de Fabric que eu comentei aqui com vocês, ela está desenhada em cima de padrões abertos. Então ela não é um padrão proprietário, não é uma coisa que, uma vez decidido pelo fabricante pela VAIA, você está amarrado com isso. Então ela é desenhada em cima de padrões abertos, do IEEE, do IETF, enfim, nós estamos seguindo essas normas. Nós acreditamos que o melhor caminho seja através de padrões abertos, porque nunca se sabe o que vai acontecer em 3, 4, 5 anos. Tem muita gente que faz previsão futura. O que a gente não faz é depois voltar para essas pessoas e perguntar 5 anos depois o que aconteceu com aquela previsão que ela fez, né? Então, uma maneira de você evitar isso é você fugir de padrões fechados que hoje parecem ser a melhor solução, mas amanhã a tecnologia pode evoluir, o mundo pode evoluir, isso pode não ser mais a melhor decisão. Então, o primeiro caminho que nós recomendamos é seguir padrões que não sejam padrões proprietários, e a nossa história está construída em cima disso. E a outra recomendação é que existe uma estratégia que você tenha um plano de chegar lá, né? Quer dizer, uma migração para um contexto de SDN do jeito que a SDN promete, não é uma coisa simples, não é uma coisa imediata. Você tem algumas etapas que precisam ser passadas para que isso seja uma realidade. Pular etapas, né, pode ser algo que depois custa muito caro, com alguma promessa de algum fabricante, né, usando a minha linha de raciocínio aqui como exemplo. Tá? Então, nossa recomendação é que você de fato comece com aquilo que hoje faz parte do seu core business e que talvez seja um degrau um pouco menor do que o que está sendo falado, mas que já te traz alguns benefícios de virtualização, e que isso esteja, e ao mesmo tempo isso seja baseado em padrões abertos e que esteja alinhado com as distintas opções que você vai ter lá na frente. Não sei se deu algum caminho, mas acho que o padrão aberto e que você comece hoje com uma realidade um pouco menor de virtualização, apontando para esse caminho de SDN, talvez seja a melhor saída. E o parênteses que eu queria fazer a gente está falando sempre de data center, está falando sempre de operadoras. Esses contextos, o contexto do que a gente está falando aqui não se limita a isso, né? Acho que é importante ressaltar que operadoras, data centers são peças-chave nisso. A gente fala de grandes infraestruturas, mas você pode ter uma infraestrutura virtualizada que não seja um data center, que não seja numa operadora. E aí você passa a estar apontando para um universo, para um horizonte de SDN-like. Posso fazer um comentário? Bom, eu acho que o Aquile comentou super bem com a questão do fabricante, disse, olha, nós como fabricantes recebemos essa pergunta de tempos em tempos. Nós como projetistas ou arquitetos de rede ou consultores, a gente recebe esse tipo de pergunta todo dia, né? Então esse é o nosso dia a dia. A gente trata o mercado corporativo e discute com o mercado corporativo exatamente, quer dizer, não ainda, eu acho que antes da gente discutir para onde migrar, ou para que fabricante, ou para que esse modelo aberto ou não aberto, padrão ou não padrão, tem um conjunto de passos que é o entendimento do ambiente e a avaliação para saber exatamente, você tem que definir primeiro o que vai migrar. Uma coisa a gente sabe, né? Tanto o SDN quanto nuvem, os dois sistemas estão muito associados, né? Ninguém vai migrar e não deve migrar 100%. Eu não vou sair hoje desse ambiente e passar 100% para o novo ambiente. Então, já que eu tenho que fazer isso por passos, o planejamento e a definição sobre o que vai migrar, como vai migrar, qual é o impacto dessa migração na cultura da empresa e nos processos de negócio da empresa, e ainda quais são os processos de negócio da empresa do ponto de vista de resultado final, né, que serão melhores alavancados e que vão crescer em função dessa mudança. Desenhado isso, feito isso, né, você consegue saber
exatamente o que migra para a nuvem, o que migra para a nuvem com a SDN, e como que você vai monetizar isso, quanto que isso vai ter de contribuição financeira e ir lá no resultado final da empresa, que no final das contas é o objetivo, né, das áreas de tecnologia das empresas. Então, feito esse trabalho, e não é um trabalho simples, mas é um trabalho necessário, né, que é um trabalho de planejamento, aí você vai definir a arquitetura. A arquitetura ela vai estar muito associada à base atual, né, quer dizer, muito legal quando você pega um ambiente novo, né, e desenha todo esse novo ambiente do zero, né, ainda que seja temporário, como eles fizeram as Olimpíadas de Inverno. A gente ano passado fez as Olimpíadas do conhecimento, do Senai, lá no AMB, né, o negócio nasceu, tinha que nascer, a gente planejou e tinha que implementar quinta e sexta, funcionava 4 dias e terminava depois de 4 dias. Uma super rede, uma rede muito bem planejada, né, do ponto de vista de desenho, né, que teve começo, meio e fim. Mas no mundo corporativo as coisas são um pouco diferentes, né, porque você já vem com um legado. Então, feito o planejamento, você vai entender o legado que você tem e como que esse legado vai se comportar. Agora, é claro que no final da linha, é importante que se trabalhe em cima de coisas padronizadas. E tem 2 tipos de padrão, quer dizer, aquele padrão que está sendo definido e discutido pelos fóruns, que tem 40 fabricantes, 50, 100, 200, e aquele padrão que está sendo discutido pelos gigantes, que normalmente tem uma perna naqueles 40, 50, e que normalmente, se o dele for em algum momento melhor, ele vai acabar padronizando, né, e os outros 40 ou o padrão vai se adaptar. Então, hoje em dia, quer dizer, lá 10, 15, 20 anos, a gente tinha muito problema de riscos de interoperabilidade. Hoje você olha, mesmo aqueles que eu comentei na apresentação, pô, a VMware tem lá o NSX ou o padrão dela de... É verdade, mas lá embaixo dele tem OpenFlow, lá embaixo dele tem OpenStack, ele também está preparado para o padrão, para o standard e para aquilo que está sendo discutido como padrão aberto. Eu compartilho da mesma visão. Acho que por mais que as empresas criem um padrão proprietário, né, no final, de alguma forma, eles acabam interfaceando com um padrão aberto. Isso, acho que não tem mais espaço para alguém criar uma coisa sozinho e viver hoje a vida inteira, ou um bom tempo da sua vida com aquele negócio que é só dele, né? Isso já aconteceu com gerenciamento, com quase todos os protocolos. Eu lembro da ARM que a HP tinha. Se eu pegava edital, tinha lá, para gerenciar, tem que ter o ARM. O que é ARM, né? Ninguém tinha isso daí, ninguém usava isso daí. Aí veio a SNMP, o pessoal já usou melhor e tal. E mesma coisa com NetFlow, aconteceu essa questão de NetFlow aí. Hoje qualquer Xflow tem mesmo mais ou menos formato. Então o padrão, ele, por mais que seja proprietário, ele vai virar um padrão aberto. Isso que eu acredito. A questão de por onde começar, eu lembro muito a questão da virtualização de servidores, que o principal desafio das empresas há 5 anos atrás, talvez um pouco mais, era eleger os candidatos para serem virtualizados. Né? Ninguém virtualizava, com certeza, banco de dados nunca foi um candidato de virtualização. Você tinha bastante file servers, coisas que não tinham tanto impacto assim. E que tinha um problema de HA, disponibilidade, então você tinha esse ganho. Eleger candidato por short win, você tem que ter short win, você tem que pensar em ganho a curto prazo, não refazer tudo. Um short win vai justificar um próximo short win, eu acho que é por aí. Só que talvez com relação a SDN, a complexidade de se eleger candidatos seja muito pior, né? Muito maior a complexidade, mas é a mesma coisa. Queria saber quão distante o ambiente brasileiro está desse novo cenário tecnológico. E aí vocês disseram, o primeiro passo é a virtualização da rede. Os clientes brasileiros já virtualizaram, estão virtualizando rede? Bom, eu acho que a parte de virtualização dos servidores, porque rede difícil de fazer uma separação, né, de infraestrutura de rede, de servidores, porque está na mesma camada de infraestrutura.
Virtualização de servidores acho que é mais do que uma realidade, né? Está bastante difundido e muitas indústrias aqui no Brasil já adotam isso já tem algum tempo. A virtualização da infraestrutura de rede é algo que ainda está começando. Não está totalmente disseminada ainda, eu acho que entra um pouquinho também na ruptura e na questão cultural e no medo de como é que vai ser isso, qual que vai ser o impacto disso. Mas certamente algumas áreas já viram que é uma necessidade, né? Ela não está ainda onde ela poderia, a gente está um pouquinho atrás aí comparado com alguns outros mercados, o mercado norte-americano, até com o próprio mercado da Ásia e Oriente Médio, mas existe sim a necessidade. Eu acho que esse é o primeiro passo para a gente conseguir transformar isso na realidade. Nós não estamos lá ainda do ponto de vista de infraestrutura virtualizada. Eu concordo plenamente, não está assim, fazer virtualização de servidores, consolidação de servidores, isso já virou commodity, mas o uso de SDN, ou mesmo de virtualização de rede, desta maneira que o SDN discute, a gente tem as VLANs, que isso o mercado já vem implementando, VLAN tradicional também há algum tempo. Mas a virtualização, quer dizer, com o Hyper-V, de uma forma eletrônica, programável, tem muita gente, as empresas já estão começando a estudar o assunto, mas mesmo se a gente olhar para as grandes operadoras, e a gente deve estar envolvido com 4 ou 5 das maiores, os grandes bancos, tem um banco um desses grandes que começou a estudar o projeto porque por acaso os 3 grandes bancos estão em situação de novo data center. Para esse novo data center eles estudaram a possibilidade e deve ter um pedaço já do novo data center baseado, mas não está implementado. Eu não conheço nenhum outro projeto que esteja implementado sobre SDN aqui no Brasil. Eu concordo com tudo, isso eu friso que eu acho que eu assim, pessoalmente, tá? Tem que ter um novo data center para implantar, assim, pensando em larga escala, tá? Tem que ter essa concepção de um novo data center. Essa é a minha visão, só que eu acho que, pensando no mercado brasileiro, isso está acontecendo também. Então, eu acho que ninguém está adotando em larga escala, mas está discutindo construção do data center, nova forma de operar. Então, nesse contexto, eu acho que está bem posicionado o SDN. Eu queria explorar a sua experiência na América Latina. A gente diz que o Brasil está distante dos líderes internacionais, principalmente Estados Unidos, Ásia e Europa, mas nós fizemos no IPNews uma reportagem dizendo, olha, o Brasil pode liderar esse processo na América Latina. Queria que você comentasse isso. Não, eu concordo. Eu acho que na região da América Latina a gente tem uma grande possibilidade de ser realmente o líder e de puxar esse segmento aqui nessa região. Tem projetos bastante interessantes que estão ainda na fase de desenho final, vamos dizer assim. Não tem os projetos grandes em fase de implementação, é verdade. Conheço um pouco alguns projetos na região. Uma das diferenças é a escala, né? Uma coisa é você falar de um projeto desse porte para um país como o Brasil e você falar disso para uma outra região ou sub-região, por exemplo, a região andina ou algum outro país da América Central. Talvez México seja um mercado equivalente ao mercado brasileiro, mas tirando o México, os demais países, eles não têm a escala que o Brasil tem, né? Então, quando você pensa em fazer um projeto desse aqui, um projeto desse acontecendo, ele tende a puxar mesmo toda a região nessa direção. Então, existem projetos menores, pontuais, que aconteceram já, talvez não num contexto de virtualização de data center, mas no contexto de virtualização de campus, né, que é um pouquinho que eu falei na minha apresentação, um dos diferenciais da Avaya. Já existem projetos desse tipo na região. No Brasil está para ser terminado ou ativado um projeto com a Avaya de um data center pequeno nesse contexto, então já vocês vão ver alguma coisa por aí. Mas saindo os grandes projetos de data center ou projetos um pouco maiores de escala, um pouco maior aqui, isso vai puxar realmente o Brasil para uma posição de destaque na região América Latina. Como é que está a disputa entre os fabricantes? Eu vejo até a Dell, né, o Paulo pode me ajudar nisso, até a Dell, que é o tradicional fabricante aí na área de
servidores e PCs, também está explorando oportunidades na área da SDN. Como é que vocês estão lidando com essa competição? Mudam os players, mudam os cenários, mudam as ferramentas? É verdade, é uma competição super saudável, né? Em determinados momentos, o que antes parecia ser um competidor passa a ser talvez um parceiro, ou não vou nem dizer um aliado, mas é muito comum, tem sido comum, e com a Avaya não tem sido diferente, né? Parcerias com grandes fabricantes e grandes players de outras áreas que são complementares, né? Nós utilizamos, às vezes, tecnologia de concorrentes para compilar e construir toda a nossa história. Tem parcerias globais com empresas, algumas que foram até mencionadas aqui, como Oracle, como a própria VMware. Então, assim, a história tem determinados momentos que tem nuances que são diferentes, e você pode dizer, olha, esse fabricante tem uma visão um pouquinho diferente da desse. Em outros momentos, as histórias podem ser um pouquinho complementares. Então, do nosso lado, eu acho super saudável. A tendência é que a indústria cresça com isso e com essas visões diferentes, e que, enfim, acho que cada cliente, cada projeto vai ter uma nuance diferente que vai inclinar para um ou outro fornecedor. Vai depender muito do momento, da estratégia, de uma série de outros fatores aí, de qual que é o fornecedor de infraestrutura escolhido, né? Mas eu vejo como bastante saudável e, enfim, a gente troca muita figurinha também entre nós. Paulo, eu posso dizer que está nascendo uma nova indústria, e uma nova indústria totalmente de software, ao invés de uma indústria de hardware? Eu acho que sim, eu acho que a indústria ela tá apontando todas as energias para software, isso é indiscutível, né? Mas o mais interessante é ver que quem vinha do mundo de software começou a atuar em voz, como a Microsoft, por exemplo, com todas as soluções de colaboração que ela vem mostrando. Quem vinha do hardware específico, como a Cisco, né? Vamos usar a Cisco como exemplo, começou com servidores e agora já está indo, né, para software, efetivamente, que está lançando lá o ACI, né, que é a plataforma, né, de Application Centric Infrastructure da Cisco. Então, existe uma movimentação, uma mudança de cadeira dos fabricantes que está transformando a indústria. Isso pode, inclusive, começar a mudar a posição dos players. Se você passar 4 dias dentro do Interop, você sai de lá com a certeza que é uma das maiores empresas do mundo, chama-se VMware. Ela realmente é grande, mas não é uma das maiores do mundo, né? E a VMware, em todos os stands que você entrava na Interop, né, tinha VMware instalado e tinha alguma parceria da VMware. E poucos foram, mesmo as HPs, as IBMs e as Cisco, foram os fabricantes que foram atrevidos a ponto de lançar e mostrar a solução sozinho, né? Aliás, com exceção da Cisco, né, que tem um discurso muito dela, eu não vi nenhum fabricante com uma estratégia única. Todos eles estão alinhados, né, ou seja do ponto de vista de rede, seja do ponto de vista de segurança, seja do ponto de vista de balanceador. Agora você já vê acelerador, né? Acelerador é tipicamente um equipamento que se colocava nas pontas. Agora já estão colocando acelerador na nuvem, né? Já estão virtualizando o acelerador. Então existe uma transformação interessante aí na indústria. E deve ser uma transformação rápida, né, André? Na verdade, assim, mesmo você pegar a evolução de hardware, você vê que o hardware está evoluindo, cada vez ficando mais barato, né? Então, até porque não tem nem... É engraçado essa história. Isso não é uma coisa que está acontecendo agora, isso já vem acontecendo. A própria palestra da Avaya ali estava o custo do hardware e da complexidade. A complexidade você vai resolver com software, né? Automação, gerenciamento, tudo isso. Mas eu acho que a questão da gente poder virtualizar tudo hoje em infra, que é a questão do SDN, isso que é a ruptura, né? A gente já teve um ganho de servidor, mas tudo agora, que é o que eu apresentei ali do Fluid Workload, é tudo. Então essa é a grande ruptura. Não é uma nova visão de software só, não é só uma nova visão de software. A questão de software já vem acontecendo há anos. A própria VM é uma empresa 200% baseada em software, né? Então a própria Microsoft também, com a questão do hypervisor dela também, está chegando próximo de VMware e tal.
Mas eu acho que essa ruptura que está acontecendo não é o software é agora, não. O software sempre tem essa percepção de software há um bom tempo, só que agora tem uma ruptura, é um outro problema. Eu queria complementar um pouquinho o que você comentou, André. Acho que até na sua própria apresentação você coloca a aplicação no centro do slide do universo, né? Eu acho que isso exemplifica muito bem qual que é a ruptura, né? Nós temos de um lado as aplicações e do outro lado nós temos as redes. E tem uma fenda aqui no meio, né? Tem uma separação aqui no meio. Uma outra maneira de você ver isso como é que era no passado você tinha um grande círculo onde era a sua rede e um pedaço desse círculo eram as aplicações. Então você tinha como um grande papel principal a rede e as aplicações ali sendo um subset disso, né? Um elemento disso. Hoje, e a nossa visão também é essa, os círculos estão invertidos, né? O grande círculo não é o grande círculo da rede, o grande círculo é o grande círculo das aplicações e o que precisa ser feito e o que pode ser feito, até do ponto de vista de software, e a sua rede é um pedaço disso que é um facilitador para que isso aconteça. Então, é realmente uma disruptura, é realmente tem um gap aqui que precisa ser preenchido, e é o desafio da indústria, dos players, de todos nós aqui. Perguntas? Eu queria fazer o que ele perguntou. Ele tinha perguntado de ir ou não com uma plataforma aberta, né? Qual seria o mais correto agora. Eu queria perguntar se é errado afirmar que uma dessas plataformas de SDN, se elas deveriam assumir o ambiente como um todo, independente do que tem lá na ponta, como se tivesse um Cisco, uma Avaya ou qualquer coisa. Entendeu? Esse conceito aconteça, você precisa tocar todas as suas camadas de rede, de infraestrutura, independente dos fabricantes que tem lá. E o grande desafio hoje, por que é SDN? Acho que foi até uma apresentação do próprio Gartner daqui, estamos falando bastante dele, né, André? Acho que o pessoal do Gartner tem que... estão fazendo uma propaganda aqui, propaganda deles. Mas o próprio Gartner, numa apresentação recente que eu vi, ele coloca que um dos fatores de SDN ainda não ser uma realidade é a quantidade de possibilidades e a complexidade que está por trás de tudo isso. Então você inevitavelmente vai ter que chegar até a ponta, você vai ter que chegar e tocar em diversos fabricantes, e essa é a batalha, entre aspas, construtiva que a gente tem hoje. Um fabricante diz, ok, eu consigo atender esse conceito de SDN, mas eu estou indo nessa direção. O outro fabricante fala, eu também consigo atender o conceito de SDN, porém, eu tenho uma inclinação de 10 graus do que aquele lá está falando. Aí vem um terceiro que fala, não, eu estou a 90 graus daquilo. Quem que está certo, quem que não está, e é exatamente esse o momento na indústria hoje, né? Todo mundo está de acordo que o conceito faz sentido e é esse mesmo caminho que a gente tem que seguir. Agora, a maneira de fazer isso e garantir que todas as peças estejam alinhadas é a situação que a gente está hoje. Então, assim, sim, nós vamos tocar todos os fabricantes da rede, está correto afirmar que você precisa tocar todos eles. O como fazer é a grande pergunta. Então, é imaturo, então, hoje adotar uma solução de SDN independente qual seja. Seria correto afirmar isso? Dado que muitos fornecedores não são SDN compliant, então qualquer produto hoje que eu venha comprar de qualquer que seja o fabricante, pode ser que eu venha sucatear esse produto depois de um tempo, caso o SDN dê certo, né? Então, eu gosto de dizer o seguinte, novamente, como SDN é um conceito, é difícil de você dizer se está pronto para SDN ou não está pronto para SDN, depende do jeito que você olha isso. Então, assim, não existe um selo que diz o seguinte, esse produto é um produto SDN, esse não é um produto SDN, então eu não vou comprar um produto que não é SDN. SDN é um conceito. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Tem muita gente no passado, e muita gente podem ser fabricantes, podem ser analistas, eles tentavam apontar a SDN como tendo um único caminho. Por exemplo, se associou muito a SDN a OpenFlow, só para mencionar um. Né? OpenFlow é uma maneira de se fazer SDN, né? De se chegar no SDN. Parafraseando um colega, ele comentou o seguinte, ele falou, dizer que SDN é OpenFlow é a mesma coisa que você dizer que todo smartphone é um iPhone. Não é verdade. Você tem uma série de smartphones que não são iPhones, né? Então é a mesma coisa. Então, assim, existem várias maneiras de você atender o conceito de SDN. O que eu acho que é importante na hora de se tomar uma decisão de investimento é qual é o caminho que eu quero seguir, o que eu preciso ter hoje, como é que isso vai evoluir para esse conceito. Mas não existe um selo específico dizendo esse é SDN, esse não é.
Você tem que entender, assim, aquela necessidade que eu tenho hoje, como é que aquilo evolui para essa história e para esse conceito. Se existe um caminho de evolução que faz sentido, provavelmente a sua decisão de investimento está correta. Então, isso vai variar bastante de fabricante, de fornecedor para fornecedor, né? Porque se o fornecedor estiver inclinado, né, a estar aderindo a esse conceito, e eu comprar produtos desses fornecedores que estão inclinados a esse tipo de conceito, eu posso dar certo. Mas se eu efetivamente fechar acordos com fornecedores que não estão inclinados, tipo, como a Cisco, que tem uma plataforma proprietária, totalmente proprietária, eu corro o risco de ficar preso a um determinado fabricante. Aí entra na discussão que a gente falou o seguinte, né, de que se esse padrão que eles usam hoje, proprietário deles, isso amanhã pode ou não ser adotado por outros. Né? A história diz que VHS, Betamax diz que efetivamente o padrão não sobrevive ao ambiente híbrido, né? Como foi a VHS, por isso que a massa absorveu aquilo ali. Né? Acho que a Cisco é a mesma coisa. Né? Tanto é que vocês mesmos falaram aí que a Cisco ela tem lá sua parte de inteligência proprietária, mas também tem tentáculos em todos os tipos de fóruns de discussões, como também na I3E e assim por diante. Isso. Deixa eu só deixar aqui um ponto bastante claro. Eu coloquei na minha apresentação, mas só tinha um slide. É assim, apesar do SDN ser um novo modelo, uma nova forma de implementação e até respondendo, tentando, quer dizer, passar a visão para as duas pessoas, quer dizer, como que isso convive com o ambiente atual e como, quer dizer, em que momento ele entra e como que isso evolui para o futuro, né? O modelo ele está todo desenhado e preparado para suportar sim o ambiente atual. Eu não sei se vocês lembram do desenho que tinha lá o novo ambiente já com o SDN implementado e o ambiente tradicional, e tem lá uma figura chamada aqui, alguns chamam de controller, outros chamam de gateway, uns implementam em hardware, outros implementam em software, mas independente de qual seja, né, as duas redes, quer dizer, o SDN, o ambiente que já está sobre uma VLAN, uma rede virtual baseada em SDN, definida pelo hypervisor e tudo mais, ela consegue falar com o ambiente tradicional. Então você consegue migrar, por isso você tem que primeiro definir o que você vai migrar, fazer aquele planejamento que a gente comentou, migra um pedaço, compra um pedaço e vai crescendo, né, mas você continua conversando com o outro lado da rede. A questão da padronização tudo que está sendo feito em termos de SDN aponta para que vai ser feito em software. Portanto, aquele investimento que foi feito em hardware, teoricamente, não deveria ser perdido, né, desde que todo mundo fale no mesmo padrão. Então, o assunto é complexo, mas ele é absolutamente compatível com o ambiente atual. Não tem nada que esse aqui está segregado porque ele é SDN, esse aqui não é SDN. Não é SDN. Vocês acham que a infraestrutura no país, em termos de telecomunicações, ela ainda tem muito a evoluir e melhorar, né? E eu acho que isso acaba se tornando um obstáculo para o SDN dar certo no país, dado que, inclusive, as empresas de telecomunicações, o maior temor delas é virar commodity, como é nos Estados Unidos? Eu queria pegar, você pegou um gancho que era exatamente o que eu queria complementar, que era o seguinte, a gente está falando de SDN como sendo um conceito, tem uma série de coisas que ainda precisam ser definidas. Se a gente pausar por um segundo e voltar para a pergunta que a Jack fez de como é que está a nossa realidade hoje, né, e até o próprio Paulo comentou que nós estamos alguns anos atrasados, é que assim, antes até que a gente pense em implementar esse grande conceito e ter todos os benefícios dele, tem muita coisa que pode ser feita agora, mais simples, que já te traz o ganho, já te traz aquelas frutas mais baixas na árvore que você colhe, vê o resultado, pega uma outra, recolhe. Existe muita coisa que já pode ser feita hoje, que não necessariamente é o grande conceito complexo e macro do SDN com todas as suas indefinições. Então isso já dá para ser feito. Então, é um obstáculo não ter essa infraestrutura preparada hoje, sem dúvida. O desafio é o seguinte, a gente hoje não tem uma infraestrutura necessariamente preparada e a gente está olhando e debatendo um futuro, mas um futuro que pode ser que ainda esteja um pouco longe. O ponto todo existe um caminho intermediário aqui, que já é trazer esse futuro para essa realidade, aterrissar isso de 10 mil metros para talvez 50 metros de altura, e começar a mexer e apontar nessa direção.
Só uma coisa. Essa é mais ou menos a... Eu entendi que o conceito SDN já é uma coisa que está sendo implementada lá fora, que o Brasil está atrasado nisso. Então não é só alinhado com isso, eu penso assim, então não é só um conceito que está começando ou que ainda tem muito que aprimorar. Ele já está sendo implementado lá fora, o Brasil é que está atrasado com isso, correto? Correto. O SDN é um conceito, todos os fabricantes aqui, falando lá do nome de fabricante, todos eles estão construindo as histórias e preenchendo essas lacunas aí, tentando apontar para uma direção. Tem empresas lá fora que já, elas mesmas tomaram a decisão, independente da discussão da indústria de fabricante, que caminho que elas querem seguir, e já implementaram esse conceito. Então elas apostaram suas fichas dizendo, não, eu acho que este é o melhor caminho. Não esperaram a indústria... não vou dizer nem se existe uma conclusão do tema, mas não esperaram uma evolução do tema. Elas tomaram a decisão e fizeram. Isso sim acontece. Olha os grandes data centers de empresas como o Google, eles adotaram já uma visão de SDN lá fora. Aqui no Brasil, é o que a gente comentou, não tem nenhuma empresa que se atreveu a dizer eu vou fazer isso independente da indústria. Então tem um pouco um movimento de aguardar um pouquinho como é que fica, por outro lado tem essa angústia de que a minha infraestrutura não está pronta, né? Então como é que fica nesse meio tempo, né? E aí que eu volto no desafio, na pergunta que eu fiz, por que esperar? Né? Por que nós estamos esperando? Queria que você citasse uma ou duas questões que o usuário, o CIO, ou decisor de investimento em tecnologia deve fazer, olhando para o ambiente que ele tem, para identificar se é o momento de ir agora para a SDN ou se ele deve esperar um pouco mais. Bom, eu acho que é diferencial competitivo. Mesmo a questão anterior que a gente estava falando, por que adotar, por que não adotar, é uma questão que a sua empresa tem que olhar e falar assim, eu quero estar na frente das demais. O próprio exemplo que eu coloquei ali, Facebook, Netflix e tal, com essa visão de no-ops aí, que não tem equipe de operação para operar o ambiente inteiro, ou ter uma pessoa para operar 10 mil servidores, isso é diferencial competitivo. Talvez a gente não... nem todas as empresas no Brasil estejam nesse patamar, mas eu acho que algumas estão, principalmente em mercado cada vez mais a margem vai ser menor. Se olhar para banco, para telco, principalmente esses dois segmentos aí, as margens menores, manter cliente, pegar cliente do concorrente, isso é diferencial competitivo. Então, quando a gente pensa em SDN, na verdade ele é uma camada, uma etapa para se alcançar esse diferencial competitivo. É isso que eu penso. E é essa pergunta que tem que ser respondida. Eu quero ser o primeiro do meu segmento? Eu concordo em gênero, número e grau com o André. Acho que essa é uma das grandes perguntas, né? Existem outras que no diferencial competitivo também, que talvez seja um subitem disso, que é a agilidade, que são uma série de outros itens hoje que para um CIO pode fazer diferença entre o sucesso ou não da empresa dele. E ele é cobrado por isso, né? Muitas vezes o CIO entra como a figura tradicional de que às vezes tem que se justificar por que não dá para fazer, ao invés de ser um agente integrante dessa estratégia, desse diferencial, né? Então é uma mudança mesmo, é uma ruptura, e essa acho que é o grande ponto que ele se questiona e é questionado. Bom. Eu acho que se eu fosse CIO de uma empresa e fosse perguntar para o fabricante onde implementar, eu acho que o grande motivador é a principal aplicação. Quer dizer, ao invés de... eu faria um belo piloto com alguns fabricantes, e uma vez passado o piloto, então eu já perceberia todo o ganho em termos de operação, custo de operação, tempo de downtime, eficiência da rede, menor risco, tudo que a gente já falou, e o CIO já está convencido porque ele viu isso no piloto. Ao invés de pegar a aplicação mais simples para migrar, eu pegaria a mais complexa, porque a mais complexa, ou a mais dentro do core, aquela aplicação que vende, aquela aplicação que está à força de vendas, é nessa aplicação, e com todos esses benefícios de aumento de eficiência, que eu conseguiria mostrar o impacto. E é aí que eu colocaria a área de IT ou a tecnologia como diferencial competitivo na empresa. Vamos fazer o piloto? Vamos fazer o piloto.
Bom, nosso tempo acabou. Eu gostaria de agradecer imensamente a participação dos nossos palestrantes. Obrigado. Aquiles, Paulo e André. Agradecer a participação de vocês. Foi extremamente rica, foram extremamente ricas as perguntas. E lembrá-los que em alguns dias a gente vai ter disponíveis as palestras e o vídeo no portal IP News, para que vocês possam acompanhar os melhores momentos do nosso seminário. Mais uma vez, obrigada. Eu peço uma salva de palmas aos nossos